Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Inciso 1º. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Inciso 2º. Quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3º. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4º. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária, e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. Título 4º. Da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal, ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime, e, se for caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Artigo 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Artigo 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil. Inciso 1º. O despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Inciso 2º. A decisão que julgar extinta a punibilidade. Inciso 3º. A sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos 1º e 2º, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou a ação civil, artigo 64, será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público. Título 5º. Da competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. Inciso 1º. O lugar da infração. Inciso 2º. O domicílio ou residência do réu. Inciso 3º. A natureza da infração. Inciso 4º. A distribuição. Inciso 5º. A conexão ou continência. Inciso 6º. A prevenção. Inciso 7º. A prerrogativa de função. Capítulo 1º. Da competência pelo lugar da infração.
Artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Capítulo 2º. Da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Parágrafo 2º. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3º. Da competência pela natureza da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Parágrafo 2º. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para a infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3º. Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410, mas, se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença. Artigo 492, parágrafo 2º.